Vamos O falar público de vai ser campo? pequeno. O público vai ser pequeno, só para registrar. Vai ter Vai. 30 mil pessoas. No É máximo. pouquíssimo, né? Para um Palmeiras e São Paulo. São Paulo é o time que incomodou o Palmeiras nesses anos de glória do Palmeiras últimos. Merecia mais, mas enfim. Por aí, né? Isso. A previsão é de 25 mil pessoas, a 30 é muito pouco, na minha visão, né? Não é Morumbi zero, mas é pouco, ainda mais para fazer pouco. pressão no Palmeiras. Então, essa é a previsão para o jogo. Enquanto o São Paulo, né, tem essa difícil missão de jogar contra hoje o melhor time do Brasil, que busca a conquista do título, busca a ponta da tabela, com vários problemas, além de ter jogado na quinta-feira à noite lá em Fortaleza e o Palmeiras ter praticamente descansado desde quarta-feira no intervalo, né, no jogo do Vasco, quando ele já impôs a diferença e já resolveu o seu jogo, né? Pois é. E o São Paulo, ele pode atrapalhar o Palmeiras na briga pelo título, tá? Ele tirar ponto do Palmeiras amanhã, ele atrapalha o Palmeiras na briga por mais um título brasileiro. A gente vai falar do campo agora, só uma coisa, vai ter gente aqui nos comentários da live, assim, vocês não mandam, vocês não sabem nada. Eu só quero pedir, vocês podem achar que está errado, que o certo é o Morumbi zero, argumentações a gente aceita numa boa. Agora, xingamento, encheção de saco vão ser deletados, só para deixar claro aqui. Isso aí não tem problema não, Tironi. Não perca seu tempo se vocês não forem. Não, eu só tô pedindo um debate que seja razoável, só isso. Talvez seja muito otimista da tua parte, mas isso tudo bem, esses são os tempos atuais que a gente vive. Eu nem peço isso, eu peço que as pessoas, como esses jogadores do São Paulo e o treinador, pensem antes do São Paulo do que nelas mesmas, né? Então, acho que essa é a questão. Então, assim, um monte de gente que está nessa situação, ela não torce por São Paulo, torce por ela mesma. Torcer para o São Paulo é torcer para o São Paulo ganhar jogos e não sabotar jogos do São Paulo, né? Mas isso aí, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Se não quiser ir no estádio, não vá. Agora, você está ajudando o adversário, evidentemente, indo contra o seu próprio time, os seus próprios jogadores, não contra o presidente do clube. E antes que alguém fale, você mesmo não vai, você está falando aí, mas você não está indo no jogo. Eu não fui nesse jogo. O jogo contra o Ceará, que tinha 10 mil pessoas, eu fui. Como eu fui em todos os jogos do São Paulo nesse ano. Só não vou nesse. No próximo. Tô pegando teu pé. Eu vou e vou levar alguns caras importantes com o meu ingresso, viu? Vou levar o Marcos, vou levar o Irã, mas fica tranquilo, você vai ser representado. Ótimo. Dito isso, quem que vai para campo, hein? Depois de quinta-feira. Pois é, né? É uma grande dúvida. O São Paulo teve um intervalo, teve um treino entre o Fortaleza e o Palmeiras, mas nesse único treino na tarde do sábado teve boas novidades, né? O Lucas treinou normal, o Alan Franco treinou normal, o Ferrarese treinou normal. Então, em tese, os três estão aptos. E o Marcos Antônio, que também... Marcos Antônio, ele vinha treinando normal, mas não vinha jogando, né? Desses 4 que eu citei, o Marcos Antônio foi a Fortaleza, mas não entrou nenhum minuto. Ele não joga desde o jogo da Vila Belmiro. Em tese, Tironi, esses 4 jogadores, eles estão aptos para o jogo, né? Ferrarese, Alan Franco, Marcos Antônio e Lucas. É quase a nata, né, do time, né? E nenhum dos 4 jogou contra o Fortaleza. Agora, se eles vão começar jogando ou não é uma outra discussão. O que a gente sabe? O Crespo não vai abandonar a linha de 3 zagueiros. Ela pode ter a volta do Arboleda, esse sim, não tinha nenhum problema de contusão, ele estava suspenso, então o Arboleda estava apto. O Sabino jogou e muito bem contra o Fortaleza, e aí ele tem Ferrarese, Alan Franco, até os 2 que jogaram em Fortaleza, que foram muito bem, podem ser opções, né? Os suplentes que não são nem zagueiros, né? O Negruti e o Luiz Gustavo. Mas não dá para ser um... Fala, pode falar. A minha impressão é que joguem 3 zagueiros mesmo, até porque agora, dos desfalques mesmo em relação aos zagueiros, só o Tolói não pode jogar.
Os outros 4 estão em condições físicas de atuar. Dito isso, o que você acha que vai ser? Por que não Ferrarese, Alan Franco e Sabino, que vem jogando bem? Ferrarese, Alan Franco e Sabino, eu acho que o Arboleda tem mais condição, porque o Arboleda não vinha de lesão, né? O Arboleda estava suspenso. Então, acho que o Arboleda Sim. e Sabino, sim. Alan Franco e Ferrarese por uma posição. Acho que vai. Eu imagino que vá Alan Franco, Arboleda e Sabino. Eu acho que é a minha impressão. E o Ferrarese fica no banco. Muito bem. Bom, nas alas vai ser o Cedric, deve ser, né? Porque ele jogou tudo lá contra o Fortaleza, mas deve ser ele. E deve ser o Enzo, certo? Isso, exatamente. Eu acho que o Enzo jogou só o segundo tempo contra o Fortaleza. Foi, aliás, decisivo, né? Fez a jogada do gol do Luciano. O Wendel jogou o primeiro tempo, não jogou mal, e jogou parte do segundo, saiu com o dedo quebrado. Tipo esse. Você gosta desse meu dedo meio manga, né? O dedo do Wendel estava assim, o 2, assim, né? Ele quebrou os dedos, né? Numa queda. Eu acho que aí joga o Enzo. E na lateral direita tem o Cedric, o Mailton, mas o Cedric jogou 60 minutos, mais ou menos, contra o Fortaleza, voltou bem e deve ser. Então, na tua cabeça, eu também concordo com esse seu raciocínio. Cedric, 3 zagueiros e Enzo, né? Eu acho que essa é a formação da linha de cima do São Paulo. Aí a questão, Marcos Antônio vai poder jogar desde o começo? Voltando? Pois é, essa é para mim a grande situação, né? Porque ele vem fazendo muita falta. Essa dupla, né? Eles, porque eu coloco o Bobadilha junto com o Marcos Antônio, eles ditavam meio o ritmo do time do Crespo. Quando o Marcos Antônio sai, muda o jeito de jogar, né? Agora, eu acho que ele só vai para o jogo começando se ele tiver plenas condições. Não dá para perder um jogador contra o Palmeiras no primeiro tempo, por exemplo. Mas, vamos combinar, ele foi a Fortaleza, não entrou, voltou, fez esse treino completo do sábado. Então, se ele não começar jogando, eu acho que daí tem aquela disputa usual pela posição dele, entre o Pablo Maia e o Alisson, né? Pablo Maia jogou o tempo todo contra o Fortaleza. Alisson só jogou o segundo tempo contra o Fortaleza. Na verdade, não o segundo tempo, né? Os últimos 15 minutos contra o Fortaleza. Até desarmou a jogada e iniciou o segundo gol do São Paulo. Então, mais inteiro está o Alisson do que o Pablo. E aí, talvez o Bobadilha com o Rodriguinho ou Tironi. Se o Marcos Antônio puder jogar, fazer um trio de meio sem o Rodriguinho, entende? Sem o meio ofensivo. Até por conta do nível do adversário. É possível também, né? Tipo. Mas com Alisson, Pablo Maia, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio? Pode ser, ou Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio, ou Pablo, Alisson, Marcos Antônio, né? Então pode ter um triângulo. Tirando o Rodriguinho. Tirando o Rodriguinho. Pode ser. O Rodriguinho só jogou 45 minutos contra o Fortaleza. Então acho que não tem ali. Rigoni Eu acho que ali tem boas alternativas no Crespo. Agora com o Marcos Antônio mais inteiro, né? Eu acho que o Crespo vai de Luciano e Ferreirinha. Eu não sei se eu iria, mas eu acho que ele vai Pode com ser. ele. A gente tem essa questão. O Ferreirinha tá zerado, né? Ele não jogou contra o Fortaleza, mas vamos combinar, ele também não vinha fazendo grande coisa. Quem tá fora é o Rigoni, né, expulso, né? Então ele tem o Luciano, que jogou um pouquinho contra o Fortaleza. Ele tem o Lucas, né? Que ficou aqui se tratando para isso, né? Para jogar. E aí tem o Tapia, que foi muito bem, né? Muito bem, foi talvez o melhor jogador do time lá. E aí os outros menos cotados, o Dineno e tal, tudo mais, mas o Luca, tal. Mas acho que ele tem também o que eu concluo depois do Fortaleza contra o Palmeiras, o Crespo tem mais opções em todos os setores que contra o Fortaleza, né? Contra o Palmeiras ele tem mais gente na zaga, mais gente no meio, mais gente na frente, né? E o único suspenso é o Rigoni, né? Já o Palmeiras está com problema nenhum, né? Vai com tudo, só não vai ter lá os que. O Palmeiras, assim, né?
ele jogou contra o Vasco, definiu o jogo no primeiro tempo, praticamente descansou no segundo, né? Então, assim, e tinha vários pendurados, nenhum tomou cartão. E aí os desfalques são aqueles. O primeiro que já estava há muito tempo, o Paulinho, e o segundo é o Lucas Evangelista. A tendência é o Palmeiras repetir exatamente o time que iniciou contra o Vasco e esmirilhou o Vasco, né? Com o Andreas Pereira mais atrás. Puta, que time, hein? Aníbal convocado para. Nossa, a única possibilidade talvez seja o Palmeiras meio que subir um pouco, como subiu contra o Bahia e se deu mal. Mas é Aníbal no meio de campo convocado para a seleção, Andreas, Rafael Veiga e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. Rapaz. Pois é. Quem apita? Ramon Abate-Abel, é isso? Exato, com prestígio o homem, né? Apitou uma bosta, Flamengo e Cruzeiro, né? Não foi muito bem, na minha visão. E ganha o prêmio de apitar São Paulo e Palmeiras, né? No Morumbi. 16 horas, o intervalo do São Paulo para esse jogo foi bem pequeno. E a gente tem a nossa live aqui às 18h. Você me espera, né? Eu vou voltar do Morumbi, né? 18h20, 18h30. Eu vou voltar lá no Morumbi com a turma toda. O Irama vai buscar os 3 pontos. Estaremos lá no Morumbi contra o Morumbi 0 e a favor do time de futebol e contra o presidente do clube. Então é isso, galera. Jogão hoje, São Paulo e Palmeiras, né? Essa parada do ingresso aí, cara, do Morumbi 0 aí vai ter 30 mil pessoas, eu acho, o máximo assim, né? Que eu vi as parciais de ingresso. Eu acho que isso joga contra o time, cara. Acho que os jogadores não merecem isso, não. Acho que os jogadores do São Paulo estão correndo muito, lutando muito. E eles não tem culpa, que a diretoria só tá fazendo besteira, tá ligado? Eu sou contra essa parada aí, mas é isso. Jogão hoje contra o Palmeiras, 4 horas no Morumbi, né? E, cara, se o São Paulo ganhar, o São Paulo entra no G6. Praticamente o São Paulo tá dentro do G6, né? Porque Bahia vai pegar o Flamengo, provavelmente vai ser um jogo muito difícil pro Bahia também. Numa dessa, o São Paulo entra no G6, que o Mirassol perdeu pro Corinthians. Então é um jogo importante pro São Paulo e pode prejudicar um dos nossos maiores rivais na briga pelo título, né? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aqui embaixo aqui, todos inscreve pro canal da Rádio Tirone. Hoje é Choque Rei no Morumbi e esse jogo eu não vou perder não, hein? Vai ser jogão.